todo mundo deseja muito viajar, mas pelo menos eu queria só pensar na roupa. Basicamente é isso. E aí, através desse roteiro, isso tá sendo possível para mim e vai ser possível para todo mundo que está assistindo aqui, quem vai assistir depois também. Porque esse site que o Júnior criou, ele pensou principalmente nas principais dificuldades que a gente já teve viajando. E hoje a gente ainda tem mais acesso, né, na internet. Agora com a IA ficou um pouco mais fácil. Só que nem sempre, por exemplo, a gente foi para Paris. E aí, a gente foi ano passado, em outubro. E quando a gente estava terminando agora, né, poucas semanas atrás, eu estava conversando com o Juni e ele ajustando alguns detalhes do nosso site, que é esse daqui que você está vendo na tela, que aqui é onde a gente vai gerar o seu roteiro. Ele falou comigo que se a gente tivesse ido para Paris com o roteiro que é criado aqui no site, que foi o site, o sistema, né, que ele criou, nós teríamos aproveitado ainda mais Paris. Então, assim, isso me deixou muito impressionada, porque ele viu várias recomendações na internet, ele pesquisou muito para a gente poder ir para Paris. E esse roteiro conseguiria deixar a viagem ainda melhor. E já foi maravilhoso, a gente aproveitou, foi vários lugares legais que a gente acessou lá, e mesmo assim ele disse, nossa, com esse roteiro a gente já conseguia aproveitar ainda mais, né, lugares específicos e principalmente às vezes aqueles gratuitos coringas que só quem é da cidade é que sabe. Pois é. Agora com esse roteiro você também vai poder acessar. E por tempo limitado esse acesso no site ele vai ficar gratuito. Então corre, aproveita, clica. Não sei se ele vai deixar aqui embaixo. Depois eu acredito que sim, vai estar na descrição para você poder já acessar. Por quê? Como essa parte de planejamento, tudo que a gente fala que é sobre planejamento, que envolve financeiro e principalmente um lugar que a gente não conhece, geralmente a gente quer terceirizar, né? A gente quer deixar para alguém fazer pra gente. Agência de viagem hoje eu acho que isso é um serviço que vai cada vez mais cair por terra, né? Vai cair em desuso, porque pela alta complexidade. A gente já teve várias experiências, né, nas nossas viagens, de sentar à mesa, às vezes, por exemplo, a gente contratava um passeio, aí o passeio era uma van com várias pessoas, um ônibus com várias pessoas. A gente sentava na mesa para comer durante o passeio, era alguém contando que teve uma experiência ruim com a agência de viagem. São todas? Não são, mas você pode ter essa independência e criar o teu próprio roteiro com um clique. E o legal é que agora, por tempo limitado, a gente vai fazer esse acesso aqui para você de forma gratuita. E como eu falei, eu não tenho domínio com sistemas, né? No computador, assim, para mim é mais o básico. E eu consegui acessar, foi muito tranquilo. Então, acredito que para você também vai ser bem fácil, tá? Esse é o site aqui, ó, que é o vivendoeviajando.com.br, tá? E aí, você acessando esse site, se alguém tiver ao vivo aí e tiver alguma dúvida em como acessar, pode mandar aqui pra gente no chat. Não sei onde exatamente ele está, mas se alguém mandar o Júnior vai me falar. E aí você entra aqui nesse site e aí você já pode gerar o teu roteiro. Olha só, normalmente ó, é R$ 20 só para gerar o teu roteiro. E aí é bem simples, tá? Coloca o teu nome, e-mail, WhatsApp. Se você perder, né, esse roteiro, depois você vai poder acessar só o seu roteiro aqui no site, que isso é bem legal, para você poder ter acesso a ele novamente, tá? E aí a gente tem aqui vários feedbacks de pessoas que já acessaram também, que gostaram, né, desse roteiro, que fez da viagem deles se tornarem menos complicada essa parte aí de organização, tá? E aí você vai poder acessar de forma gratuita. Olha que legal. E o que eu mais gostei é que aqui, antes mesmo de você gerar por exemplo, eu não quero gerar um roteiro, né? Não tá certo ainda qual lugar que eu vou, o que eu vou fazer. Não tá, assim, eu tenho algumas ideias, né, de alguns lugares, Lu. Então, não é um roteiro que eu quero, mas eu queria ver uma passagem, eu queria ver uma hospedagem, eu queria ver chip gente, chip é uma coisa que eu sempre tive dúvida. E o Júnior tava conversando com uma pessoa que ia comprar um chip, a pessoa ia pagar super caro, porque eles realmente, a operadora, por ser serviço internacional, é claro, eles já cobram caro nacional, né, gente? Internacional ainda mais. E a gente não sabe, né? Então eu também compraria, né? Eu ia na loja e ia comprar, que eu sou arcaica. Mas o Júnior falou: não, tem como comprar pela internet. Quando a gente fez a nossa viagem para Punta Cana, na nossa lua de mel, que foi em 2022. E aí eu comecei a entender que tinha seguro viagem, que tinha chip de internet. E aí aqui, ó, sem você precisar gerar o seu roteiro, não é isso?
sem você precisar gerar, por exemplo, não quero gerar o meu roteiro, mas eu quero ter algumas ideias. Beleza, você pode clicar aqui, ó, na parte superior aqui do site, ó, você pode clicar em passagens. E aqui, ó, você já vai conseguir ter algumas ideias pelo Trip, tá? Super de confiança, pode acessar aqui. Aqui você vai ver os melhores preços de hotéis, voos, para você poder viajar. E dependendo do lugar que você tiver, eu tava até conversando com o Júnior, mas a gente não conseguiu fazer. Acho que a gente ia tentar em Madrid, mas o custo ia ficar muito alto. Falei, vamos alugar um carro. Porque a gente nunca tinha alugado um carro em nenhum lugar que a gente foi fora do Brasil. Só que o custo ainda ia ficar muito, muito alto, não foi ainda possível, mas até aqui aluguel de carro tem também. Então, se você às vezes vai até aqui pro Brasil mesmo, então quem sabe, né? E aí aqui tem tudo, gente, então é uma facilidade. Geralmente eu gosto, pra mim que não domino muito, porque tem gente que é do perfil da pessoa, todo mundo tem alguém na roda, na família, né, no relacionamento, que é aquele que organiza a viagem, né? E aqui tem aquele que não, mas mesmo eu sendo aquela que arruma sua roupa e vai, eu gosto muito de ver voos e hotéis, são duas coisas que eu gosto de ver bastante, sabe? Para dar ideias. Então, às vezes, você não é a pessoa que vai organizar, que tá me assistindo, mas você é a pessoa que vai incentivar, que vai colocar ali, né, o site, mandar pro namorado, pra mãe, pro pai, pra família, pros grupos, né, pra amigos que você conhece. Então, tem bastante opções legais. Você vê que, olha só, 8,9 de 10, 9,4 de 10, Hilton. A gente ouviu algum hotel desse que eu me lembro. Não lembro onde que foi, mas eu lembro uma boa referência. O Intercity, eu já fiquei nele, ele é muito bom. Fiquei nele no Rio. Então, assim, são várias opções que você tem aqui, ó. Voo mais hotel, eu gosto. Só que aí dependendo do lugar, né, vai ser melhor você comprar separado. E aqui você já consegue ver isso, ó. Porque daqui você já pode, por exemplo, ó, São Paulo para Paris, 2.924, só ida. Quem dera, né, gente? Não volta. Já pensou? Seria bom demais. Mas assim, você vai poder acessar tudo. E não só isso, mas você vai, por exemplo, você vai poder acessar aqui, ó, atrações. Nossa, eu gosto de ver atrações e passeios, que é legal, né? Dar umas ideias assim do que você pode fazer. Porque às vezes você vai comprar na Decolar, é Decolar que vende pacote fechado. Na Decolar você vai comprar tudo fechado e muito redondinho. Só que às vezes, será que era algo que você ia querer? Por exemplo, a gente quer ir visitar algo que não é muito comum naquele país. Então talvez não esteja no pacote da Decolar, mas você quer visitar, entendeu? Então às vezes você quer, sei lá, ir numa cafeteria na Argentina, mas lá tem muito vinho. No Chile tem muito vinho. Vai ter muita vinícola nos pacotes, mas você quer visitar uma cafeteria, gente, então você faz sozinho, Mas não sei, Lu, agora não tem desculpa mais, porque agora você pode ou gerar o teu roteiro aqui, ó, colocando os teus dados e, gente, de graça o roteiro. Ah, Lu, mas vai pagar depois? Não, não vai pagar nada. O roteiro, a ideia, a estrutura de voo, de hotel, de pontos turísticos, documento, até documento esse roteiro te entrega. Então, assim, você não vai passar perrengue com falta de informação. Que o perrengue, gente, é por causa da falta de informação que a gente não tem. E hoje a gente não vê muito, sabe? Igual quando lançou o passaporte eletrônico. Eu não vi notícia sobre isso. O Júnior viu porque ele respira esse mundo de viagem. Então, foi no México. Pro México, né? Então, é importante que você, se você não sabe, busque, né, ajuda e hoje a gente tem muito acesso. Então, compartilha bastante aqui ó, essa live, se você está assistindo agora ou depois, para que essa live possa chegar para mais pessoas, tá? E aí, se você não tiver interesse ainda em gerar o teu roteiro, quem sabe você olha aqui algumas coisas legais, como, por exemplo, a parte de atrações e passeios, ou chip de internet para você não precisar pagar milhões aí, ó, em alguma operadora. Aqui você já tem essas opções, ó, aí você escolhe o país, a região, como que você vai fazer, faz o teu login, super de confiança. A gente já teve pessoas comprando já o chip, teve gente comprando seguro viagem. Eu pensava que era um luxo, mas não viaja sem seguro, hein, gente? Principalmente se for internacional, é muito importante, tá? E aí, itens de viagem também eu acho bem legal, porque alguns acessórios, como uma balança, nos fez economizar muito já nas viagens, né? Porque você tem aqui a balança e aí você vai pesar antes de você ir para o aeroporto, tá? Então, ter essa previsão é muito boa, principalmente pra gente que é mulher, né? A gente tenta colocar pouca coisa na mala, mas é uma coisa, né? A gente não consegue, é mais forte que a gente. E aí tem que ter uma balança. Tem que ter uma balança. Ó, ela deve estar por aqui.
Vamos ver. E aí você vai poder medir, ó, balança digital, mala grande, ó, bem mais fácil. A gente usa essa, mas essa daqui é deve, acreditar, 50 quilos. É, as duas dá para medir da mesma forma, tá? Então você pode, qualquer uma das duas, você vai ficar bem feliz. Não quebra, Lu, porque você tá vendo aqui que ela é de plástico, né? E aqui que é de metal. Não quebra, gente, ela aguenta mesmo. Essa balança já chegou a pesar 25 e pouquinho, assim, em Paris, quando a gente estava em Paris. Então ela aguentou muito bem na mala grandona e ela é super resistente, tá? Você encaixa ela ali, ó, ela faz um finco e aí você levanta a mala para cima e ela já pesa. Tem uma variação ali, né? Mas é mínima, como toda balança tem, né? É, mas é uma variação mínima, tá? Para mais. Mas é muito importante que aí você tenha uma previsão. Então, gente, é só benefício, não tem por que você não. Ou pesquisar algo aqui nessa página. Não precisa, Lu, eu preciso criar o roteiro para depois vir para cá? Não, você clicou nesse site aqui, ó, vivendoeviajando.com.br, beleza. Você pode clicar aqui, ó, para você ver passagem, hospedagem. Aconselho você a vir aqui nos atrações e passeios, porque aqui a gente, o céu é o limite, sabe? Parece que eu me sinto igual uma criança, que eu pesquiso várias coisas, vejo vários passeios, várias coisas legais, e eu acho que é os passeios, claro, né, que faz a gente ficar muito animada para viagem, igual a gente vai fazer uma viagem agora, e o Júnior falou de um passeio, eu falei, nossa! E aí eu falei, caramba, eu não tinha lembrado que tinha esse passeio lá. E aí agora eu fiquei mais animada ainda. Então o passeio dá, gente, aquele ânimo, né, pra viagem também. É muito gostoso. Então você vai poder se inspirar muito aqui, ó, na sua viagem, através dos passeios. Aí você não vai precisar gerar o roteiro ainda. Mas se você ver aqui e já tiver alguma ideia de atração, de hospedagem, de voo, beleza. Aí depois você vem aqui e pode criar o teu roteiro também. Só lembra que não vai ser por muito tempo gratuito o roteiro completo gratuito, tá? Tudo que você for adquirir aqui, ó, de serviços, aí é um serviço pago e caso você acesse e compre por aqui, vai nos ajudar muito, tá? São sites de confiança e eu tenho certeza que você vai ter uma experiência maravilhosa. Então clica no gostei, compartilha e se inscreve no canal, porque a gente tem vários vídeos aqui, não só voltado para a parte educacional mesmo, né, de orientar vocês sobre viver e viajar da melhor forma, né, com uma experiência melhor, mas também para você poder saber o que tem de melhor em cada país, tá? Então a gente vai deixar alguns, não sei se pode, mas se possível, se puder pelo YouTube, a gente vai deixar alguns vídeos aqui de recomendação para você continuar maratonando aqui com a gente e até a próxima.